Bom dia! Hoje celebramos o culto do último domingo do calendário litúrgico, o Domingo de Cristo Rei, também chamado Domingo da Eternidade. Ao longo do ano, os domingos do ano eclesiástico nos convidaram a observar temas específicos da ação graciosa de Deus em nosso favor e temas específicos daquilo que faz parte da vida das pessoas que creem em Jesus Cristo, a sua igreja. Neste último domingo, somos convidados a observar o quadro geral da história da humanidade. Somos convidados a meditar na realidade revelada por Deus que abarca toda a eternidade. A palavra de Jesus Cristo, registrada em Apocalipse 22:13, com a qual esse culto foi iniciado, nos fala dessa realidade. E eu repito, Jesus Cristo diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Desejo que nesse culto Deus fale aos nossos corações, que você e eu, pela ação do Espírito Santo, confiemos nessa palavra de Jesus, que nos saibamos em suas mãos, apesar das circunstâncias da nossa vida, que nos submetamos ao seu reinado agora e que esperemos pela vinda da totalidade do reino de Deus que virá no último dia. Nos reunimos e celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a nos dirigirmos a Deus em oração. Amado Deus, nosso Pai, agradecemos que hoje nos concede novo dia de vida. Agradecemos que nesse dia em especial, somos lembrados que Jesus Cristo é o Senhor soberano sobre todo o universo, sobre toda a humanidade. Agradecemos que na sua cruz, Jesus nos conquistou para viver sob o teu reino, Senhor. E sendo lembrados disso, precisamos reconhecer e confessar que não vivemos adequadamente sob o teu reino. Constantemente fechamos nossos ouvidos para a tua palavra, não te obedecemos e não fazemos a tua vontade. Assim, deixamos de amar uns aos outros e também de servir uns aos outros com os dons que tu nos deste. Pedimos que perdoe nosso pecado e que renoves em nós o teu Santo Espírito, para que, regenerados por ti, vivamos vida digna de ti e aguardemos com vigilância a vinda de Jesus Cristo no seu reino. Assim oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Ouvimos agora uma canção de louvor a Deus e após essa canção, o estudante Gustavo Kuipers nos trará a pregação da palavra de Deus para o dia de hoje. Chegar o dia final para o mundo com seu mal, nós aos pés de Cristo confessaremos isto. Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino e o louvor, é Senhor somente. Olá, você que nos ouve através desse vídeo. Gostaria de cumprimentar vocês e desejar que você seja muito bem-vindo a esse ambiente virtual e que possa aqui também encontrar alimento através da palavra de Deus. Eu não sei como anda a percepção de tempo, a tua percepção de tempo, mas eu confesso que na semana passada, quando eu vi que estava chegando a minha vez de pregar novamente aqui no Devocional,
eu vi que a pregação era então justamente sobre Domingo de Cristo Rei. E quando eu vi isso, eu confesso que eu acabei me assustando, porque dá para acreditar que nós já estamos chegando novamente no final do ano. Relacionado ao nosso calendário litúrgico da Igreja Cristã, é literalmente o último domingo do nosso calendário. E se nós pensarmos no calendário secular, é o último domingo antes de começarem então os preparativos para o Natal. Ou melhor, se você já está andando aí pelo comércio, andando pela cidade, pode ser que você já esteja percebendo que desde o início de novembro tem muitos estabelecimentos que já estão decorados. O final do ano está chegando. Loucura, né? Agora, relacionado ainda à nossa percepção de tempo, dá para acreditar que já vão se completar 2 anos da pandemia mundial da Covid-19? O 19 ali quer dizer justamente de 2019, e nós já estamos no final de 2021. Mas ainda em um mundo enfrentando crises, ainda em um mundo enfrentando marcas, consequências e problemas decorrentes desse período. Eu, no culto de Domingo de Cristo Rei, ano passado, estava no meu estágio e eu tinha o forte desejo de que logo mais pudéssemos estar, inclusive, sem máscaras. Mas não é isso que nós vemos, nós ainda estamos mascarados. Claro, nós cremos que dias melhores se aproximam e, inclusive, nós vemos motivos de gratidão. As mortes vêm diminuindo, a vacinação vem avançando, os dramas diretamente ligados à Covid vêm sendo superados, mas não nos enganemos. Pode ser que pelo fato de termos ficado um período tão grande, com coisas tão ruins acontecendo, agora nós vamos acabar achando que qualquer coisa boa é algo muito bom. Mas não, a pandemia vai, pandemia vem, crise cresce, crise desaparece, mas nós continuamos a viver em um mundo profundamente marcado pelo pecado, onde as inseguranças, incertezas, problemas, dores, crises e angústias irão permanecer. Sabe quando você está acostumado a tomar café sem açúcar? E aí você gosta do gosto do café sem açúcar, você acha ele gostoso, até que um dia você come um bombom, come um chocolate, algo bem doce, e aí você coloca o café sem açúcar na boca e sei lá, parece que vai te dar um treco de tão ruim que aquilo é, de tão amargo que aquilo parece ser. Então, o café amargo é amargo e o chocolate doce é doce. O café, ele não vai ser mais amargo por conta do chocolate ser doce. Nem o chocolate vai virar mais doce por conta do café amargo. Ambos continuam com as suas características particulares. Agora, quando eu relaciono essas duas experiências, a minha interpretação dela muda. E, inclusive, parece que o sabor muda. Não por causa do objeto, mas por causa de nós, da nossa percepção. Você pode até estar se perguntando, né? Mas agora você foi longe, né? Onde que você quer chegar com isso? Ou se você, sei lá, estava meio dormindo ou viajando no início das minhas falas, você deve ter pensado agora, mas como é que ele chegou nessa história de café? Bom, por que eu pensei nessa ilustração? Porque eu quero, nessa pregação de Domingo de Cristo Rei, te lembrar que o que é ruim e o que é bom, mas que existe algo muito maior e melhor do que este bom. Ou seja, existe algo muito superior, muito mais agradável a nós do que deleites de alegria que nós temos. Ou seja, quando nós pudermos andar sem máscara, por exemplo, vai ser realmente muito bom. E em contraste com o quão chato era ficar andando de máscara, a gente vai realmente se sentir muito feliz. Mas o meu desejo é que as coisas boas que experimentarmos após a crise não nos levem a confundir as coisas, achando que todas as tretas, todos os problemas foram de fato superados. Não, muito pelo contrário. O Domingo de Cristo Rei, o último domingo do calendário litúrgico da Igreja Cristã, quer justamente nos lembrar de que o bom, mesmo
de que a nossa esperança final realmente reside em um rei, em um reino que é eterno. E muito mais do que apontar para a nossa temporalidade, esse tema aponta para, como o Marcelo nos apresentou na saudação, para aquele que é o alfa, o ômega, para aquele que era, que é e que há de vir, ou seja, para o todo-poderoso Senhor sobre tudo e sobre todos, Jesus Cristo, o nosso Rei. Quero ler com você o texto da pregação de hoje. Se encontra em João, capítulo 18, e os versículos estabelecidos para a pregação se encontram do versículo 33 ao versículo 38, porém, eu quero ler desde o versículo 28, para que a gente contextualize um pouco melhor a situação, para então poder entrar especificamente nos versículos 33 a 38. Ali em João 18, diz o seguinte, a partir do versículo 28. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então, o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação contra este homem? Eles responderam: não o teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então, levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim, cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então, Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: essa pergunta é sua ou outros falam a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos aqueles que amam a verdade ouvem minha voz. Pilatos perguntou: que é a verdade? Bom, esse texto aqui apresenta inúmeras temáticas extremamente interessantes que nós poderíamos conversar. Mas o meu desejo é que eu consiga conduzir junto com vocês a leitura e a interpretação desse texto para ver o que ele também pode nos acrescentar hoje. O julgamento diante de Caifás terminou, então, como o texto mostra, nas primeiras horas da manhã. E o que é importante de perceber aqui? É importante perceber que Caifás não tinha autoridade para aplicar a pena de morte a Jesus. Por conta disso, o Sinédrio, que estava buscando a condenação de Jesus, precisou ir atrás de Pilatos. Pilatos, ele era governador romano na região da Judéia e ficou conhecido por grandes atrocidades contra os judeus, como nós vemos em Lucas 13 e também em textos do historiador Flávio Joséfo. Eu estou dizendo isso para que nós não tenhamos em mente que Pilatos era alguém bom e que queria livrar Jesus da morte. Não é isso que aparece aqui no contexto, não é isso que acontecia de fato na realidade. Pilatos, ele era um governador cruel e o motivo dele inicialmente se importar pouco com a acusação contra Jesus não é porque ele era bonzinho, mas porque simplesmente ele realmente estava considerando, achando que aquilo era apenas mais uma treta, apenas mais um problema judaico, como era muito comum em seus dias. Se nós olharmos para os versículos 31 e 32, nós vamos perceber que Pilatos considerou as acusações como insatisfatórias e disse então ao conselho que julgasse Jesus de acordo com a lei de Israel, de acordo com a lei dos judeus, justamente porque ele percebeu que essa poderia ser só mais uma treta, como eu disse, só mais um problema ou só mais um desentendimento judaico, o qual não seria então motivo para ele investigar ou se dedicar. Porém, os líderes judeus insistiram na necessidade da execução.
Se Jesus ele fosse julgado e morto dentro das leis judaicas, provavelmente ele seria apedrejado. Agora, dentro do julgamento romano, o sistema de morte era a crucificação. E aqui se cumpre a previsão de Jesus sobre como ele morreria, que aparece no capítulo 12 de João, onde ele diz que na sua morte ele seria erguido. Ou seja, era necessário que Jesus fosse sentenciado por Pilatos, para que ele então fosse crucificado. Após a insistência, Pilatos começa então a questionar Jesus. Jesus, você é rei dos judeus? Bom, eu disse que Pilatos não estava se importando muito com isso, pois ele se preocupava, primeiramente, com aquilo que poderia de alguma forma afetar Roma. Por isso, nós vemos que quando Caifás levou o caso de Jesus a Pilatos, ele o fez justamente com a acusação de que Jesus estava incitando o povo a não pagar impostos ao governo romano e que, junto a isso, Jesus estava alegando ser o rei. Veja só se essa não parece a descrição comum de um revolucionário qualquer. Lá em Lucas 23, versículo 2, diz o seguinte: começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano e afirmando ser ele próprio o Cristo, o rei. Jesus então pergunta, beleza, você está me acusando disso, mas quem faz essa acusação? É você? Ou, na verdade, outros a fazem? É você quem está falando ou outros falam a meu respeito? Pilatos então revela a Jesus, seu próprio povo e os principais sacerdotes, os principais líderes, o trouxeram a mim para ser julgado. E após isso, Jesus afirma o central da mensagem dessa perícope: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. E é em cima dessa frase, dessa fala de Jesus, que eu quero construir um raciocínio que implica em pelo menos duas coisas. Primeiro, Jesus ele não nega que é rei. Segundo, Jesus deixa bem claro de que o seu reino não é uma outra proposta para destruir Roma, como era muito comum na sua época com outros revolucionários, inclusive com Barrabás, que então foi solto pelo povo após o julgamento. Não, o reino de Deus e o que Jesus estava ali dizendo, o reino ao qual ele servia, ou melhor, o reino ao qual ele era o rei, não era um reino desse tipo, para competir ou para matar ou destruir Roma. Não necessariamente isso em um primeiro momento. Antes, o governo de Jesus, ele não é então a respeito de um reino como nós concebemos ou como nós de alguma forma entendemos. Pois o reino de Jesus não é deste mundo. E desse segundo ponto, do fato do reino de Jesus não ser deste mundo, nós temos mais duas consequências. Primeiro, Jesus não é um governante político, não é um governador político. E segundo, o seu reino é escatológico. Primeiro eu quero trazer justamente essa questão agora, desses pontos que eu desdobrei. A questão da pergunta: você é rei dos judeus? Nesse ponto eu poderia falar literalmente muitas coisas. Poderia falar sobre a forma como Jesus liderava, poderia falar sobre como Jesus era um rei diferente dos outros, etc. Várias possibilidades. Porém, eu quero aqui abordar uma outra perspectiva sobre o fato de Jesus ser rei. Essa perspectiva, na minha opinião, ela tem tudo a ver com essa perícope, pois Jesus foi comparado com outros revolucionários dos seus dias, e eu creio que essa perspectiva que eu vou apresentar, dentre as várias que poderiam ser abordadas, diz respeito bem especificamente à pergunta sobre quem nós servimos. Jesus como meu líder, como meu Senhor, como meu rei. Ele exerce uma influência sobre mim como outros poderiam exercer? Ou será que há algo diferente em Jesus? E se há algo diferente, no que reside essa diferença? Você é rei dos judeus? Jesus, você é rei? E se sim, que tipo de rei você é? Porque quando eu olho para os reis e olho para Jesus,
percebemos que, no mínimo, são figuras incompatíveis, ou pelo menos aos nossos olhos são incompatíveis, e também com relação ao que nós entendemos que um rei é incompatível a figura de Jesus. Pilatos, muito provavelmente, logo achou com essas acusações de que Jesus fosse apenas mais um revolucionário judaico, que possuísse então como um revolucionário, líder, uma grande mentalidade messiânica como salvador do povo e carregasse junto com ele uma multidão de seguidores. Fato esse que era muito comum na época e que eu quero mostrar para vocês a partir do texto de Atos. Por isso, se você quiser me acompanhar, em Atos, no capítulo 5, versículos 36 a 37. Lá diz o seguinte: algum tempo atrás surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram, e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas na Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Percebem que interessante é aqui o relato de Atos? Dois homens que se intitulavam importantes e de certa forma foram importantes, agiam então como revolucionários. Ambos conseguiram juntar um grupo de seguidores, os quais seguiam seu mestre, seu líder e, por que não dizer, seu rei. Eles viam nessas figuras revolucionárias uma oposição ao governo de Roma, ou seja, substituíram a figura do rei, do imperador romano, por eles. E eles fazem então um movimento, e isso se desenvolve ao ponto de que um dos líderes ali chegou a ter 400 seguidores. Porém, eles morrem, ou são mortos, e com a morte deles o movimento também morre, acaba. Como o texto diz, o grupo se dispersou. Já pensou se com Jesus fosse assim, se o final dos evangelhos fosse esse, ou talvez se o conteúdo do livro de Atos fosse esse? Atos dos Apóstolos, a história do movimento que acabou com a morte do seu líder. Ou Evangelho de Mateus, o qual conta a história daquele que foi um revolucionário, que causou problemas políticos a Roma, que moveu multidões, mas que após a sua morte viu-se morrer também todo o seu movimento. Você já imaginou isso? Mas nós lemos também a sequência desse texto de Atos, ainda que no capítulo 5, versículos 38 e 39. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados, assim como os outros. Mas, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer que vocês acabem lutando contra Deus. Ou seja, ali diz o seguinte: se o que planejam e fazem com esse movimento é algo meramente humano, logo serão frustrados como os outros, logo se diluirão, se dispersarão e chegarão ao fim do movimento. Agora, se é de Deus, não há conselho, não há juiz, não há governador, não há autoridade, não há imperador que seja capaz de impedir. Se nós olharmos atentamente os diálogos de Jesus e aqui principalmente o questionário de Pilatos, vamos perceber que Jesus não nega que é rei. Ele nunca negou. Por isso nós podemos afirmar: Jesus é rei. Inclusive a partir desse texto. Mas que tipo de líder faz o que Jesus fez? Que tipo de líder movimenta o que ele movimentou e no fim, diante da morte do líder, não se tem o fim do seu movimento? Nós podemos aqui dar duas respostas, conforme o testemunho bíblico. A primeira: Jesus, diferente das outras lideranças e influenciadores que estavam surgindo em seu meio, não fazia o que os outros faziam como planos meramente humanos. Jesus fazia por Deus, ou seja, se é de Deus, não há quem seja capaz de impedir. E realmente não impediram, ou melhor, ninguém nunca foi capaz de impedir, nem nunca será. A segunda resposta envolve a nossa confissão de fé como cristãos.
de que o movimento de Jesus não acabou, porque afinal de contas Jesus está vivo. Jesus Cristo, que foi morto e erguido no madeiro, ele ressuscitou. Portanto, Jesus vive. E eu tenho a plena convicção de que isso faz total diferença para nós que fazemos parte do seu movimento. Na verdade, não só faz diferença, como é primário, é fundamental e é inegociável para a nossa fé. Jesus Cristo, o nosso Rei, ele vive. Inclusive, a continuação do texto de Atos ela é muito interessante, porque a convicção dos apóstolos de que eles serviam, anunciavam e participavam de um movimento que, primeiro, é da parte de Deus e, segundo, que seu líder está vivo, fez com que eles, inclusive, vivenciassem o seguinte, ali nos versículos 40 a 42 do mesmo capítulo de Atos. Os demais membros do conselho aceitaram o que Gamaliel disse, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e por fim os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Jesus não só continuava sendo líder, mas ainda os inspirava a inclusive sofrer e continuar por ele, pelo Rei e pelo Reino. Por isso, respondendo às perguntas do início desse tópico, eu diria que Jesus exerce uma influência sobre nós totalmente diferente do que qualquer outro líder, senhor ou rei poderia vir a exercer. Por quê? Porque o que ele faz e o que nós fazemos na perspectiva do reino é algo que vem da parte de Deus e que se relaciona ao fato de que Jesus Cristo venceu a morte e vivo está. Disso surge um tema que está aqui ressoando ao longo dessa perícope que nós estamos analisando, que é o tema do reino de Deus. E primeiro eu quero falar para você o que não é o reino de Deus. O reino de Deus não é um reino de esperança, concebido como uma virtude ativa, onde eu busco pelas minhas próprias forças instaurá-lo. Ou seja, o reino de Deus não é sobre como nós modificamos o mundo, não se trata em primeiro lugar sobre como buscamos um mundo melhor. Se assim fosse, a nossa esperança seria talvez política, e muitas vezes pois nós enxergamos que a tarefa da instauração e da execução do reino de Deus foi confiada e conferida ao próprio homem, ao próprio ser humano. Mas não, o reino de Deus, nessa perspectiva, seria, na verdade, o reino do homem. O reino em busca de um mundo melhor, simplesmente. Aqui, então, o pensamento teológico muitas vezes se relacionou e foi influenciado e até mesmo substituído em muitos contextos por correntes de reflexão filosófica e política. Mas não, esse não é o reino de Deus. O que é então o reino de Deus? E aqui, na minha opinião, está o grande ponto do Domingo de Cristo Rei e o grande ponto do texto em que nós estamos expondo. Esse ápice, vejo eu, reside na dimensão escatológica do rei e do seu reino. Outro nome para a data deste culto, além de Cristo Rei, seria Domingo de Eternidade. Esse dia ele foi estabelecido em 1816 pelo rei da Prússia, Frederico Guilherme III, através de um decreto que determinava que o último domingo do ano eclesiástico fosse uma comemoração universal da igreja, na qual são recordados os mortos. Desde então, tanto nas igrejas reformadas quanto luteranas, em boa parte da Alemanha e da Suíça, esse dia é celebrado com culto nas igrejas, onde são lembrados os membros que faleceram no ano eclesiástico que passou. Aqui na nossa cultura, em muitos lugares, também essa era uma celebração comum para nós. Embora na maioria das vezes tenha se relacionado a lembrança do Domingo dos Mortos com o Dia de Finados, ao invés de então se relacionar com o Domingo de Cristo Rei. Fato é,
o domingo de eternidade, o domingo de Cristo Rei, o último domingo do calendário litúrgico, o dia em que lembramos os fiéis falecidos e alimentamos a esperança de enlutados e da comunidade de fé, é domingo de lembrarmos da mensagem escatológica. Jesus ensina a clamar através da oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Ou seja, Jesus nos ensina a orar pelo fim do mundo e pelo advento daquilo que Deus pode criar. A partir dessa perspectiva, nós percebemos que a mensagem inteira de Jesus era escatológica. Jesus anunciou o fim próximo do mundo, o advento do reino de Deus. Essa expectativa estava presente em Jesus e a esperança que ele anunciava se relaciona totalmente com isso. Lembram que eu mencionei crises no início da pregação? Então, anunciar o domingo de eternidade, o domingo de Cristo Rei, é anunciar que há esperança para este mundo caído, que não está em crise, mas que é crise por excelência. Crise essa que somente então Deus pode consertar ou Deus pode ordenar. Jesus é de fato o Messias, o Rei, mas de um reino que não é deste mundo. Jesus afirma: se sou Rei, de fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem minha voz. Infelizmente, Pilatos não entendeu assim, ou não ouviu a voz de Jesus, ou até mesmo não concebia a possibilidade de acreditar em uma verdade. E por isso pergunta: o que é a verdade? E é isso que eu deixo para ti, de que nós acreditamos na verdade, que é Jesus Cristo. E com isso nos enchemos de esperança em anunciar que há um Rei e um reino que não é deste mundo, é verdade, mas que bom também que não é deste mundo, porque antes faz parte daquilo que nós cremos e anunciamos, a saber, a fonte da nossa esperança. Glória a Deus, porque Jesus Cristo é Rei e porque hoje é domingo de eternidade. Amém. Senhor Jesus Cristo diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Nos fortaleça o Senhor para vivermos sob o seu reinado, que roguemos pela vinda do seu reino e que aguardemos com confiança e obediência. Receba a bênção da parte do nosso Deus e Pai. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenhamos todos um abençoado dia.